Olá, meus irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui só para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto, o que realmente importa. Esse texto não fui eu quem escrevi, ele está no Manancial. Lembrando que o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, assim, eu não escrevi o texto, eu só vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, certo? Então, podemos orar. Senhor, nós pedimos que Tu realmente estejas conosco, né, nessa nossa reflexão, para que a gente possa, Senhor, aprender e colocar em prática aquilo que Tu tens preparado para nós. Que tenhamos ouvidos de ouvir e um coração ensinável. É o que te pedimos, pedindo perdão também pelos pecados, pelas coisas erradas que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, olha, quem escreveu esse texto foi o pastor Farley Monteiro Filho. E ele escolheu a porção bíblica em Apocalipse 3, versículos 14 a 22. E nós vamos ler juntos. E diz assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: Esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei que vocês têm feito. Sei que não são nem frios e nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, ou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. E comprem roupas brancas para se vestir e cobrir sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém? Bom, essa é uma advertência, né, que foi feita à igreja de Laodiceia, que serve para nós também. Então, assim, antes de eu começar o texto do pastor Farley, eu quero falar algumas coisas sobre a igreja de Laodiceia. Então, Laodiceia era uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Então, Laodiceia quer dizer justiça do povo, povo justo. Era uma cidade que existia lá, ela foi feita lá no século III. Foi Antíoco II quem construiu Laodiceia. E ele deu esse nome porque ele era casado com Laodice. A esposa dele se chamava Laodice e ele, em homenagem a ela, colocou este nome nessa cidade. Ela tinha um outro nome antes, mas assim que ele se tornou, então, o imperador da época lá, Antíoco II, ele mudou o nome para Laodiceia. E a Laodiceia era uma igreja realmente muito rica, porque ela estava num ponto estratégico, era cruzamento de várias estradas, ali existia um ponto comercial muito grande, então existia um câmbio muito grande de moedas. Eles fabricavam lá uma lã negra, uma lã preta, que era muito comprada pelos mercadores. Eles tinham pós medicinais que eram muito procurados, né, para que as doenças pudessem ser curadas. E eles tinham, assim, muitas variedades de muitas coisas. O que eles não tinham era um suprimento de água.
Isso eles não tinham. Então, a água chegava para a cidade de Laodiceia por fontes termais, através de cano. Então, assim, tinham duas cidades. Hierápolis, que tinha água quente, a fonte termal de Hierápolis era água quente. E tinha Colosso, que tinha água fria. Então, Laodiceia ela não podia nem ser acolhida no frio com as águas quentes termais de Hierápolis, e nem no calor se refrescar com as águas de Colosso. Então, na verdade, essas duas cidades supriam a necessidade de água de Laodiceia, mas quando as águas chegavam na cidade, elas chegavam mornas. Então, elas não eram nem fria e nem quente. Talvez por isso o Senhor usou essa metáfora, porque Laodiceia certamente iria muito se identificar com essa metáfora de água nem quente nem fria. E a igreja de Laodiceia era uma igreja muito orgulhosa, porque como ela era uma igreja muito rica, tanto é que no ano 60 depois de Cristo, quer dizer, 57 anos depois que ela foi inaugurada, ela foi destruída por um terremoto. Mas ela nem quis ajuda do imperador nada para se reconstruir, porque ela tinha muito dinheiro, ela era muito rica. Então, assim, a cidade se autogeria. E a igreja de Laodiceia era tão orgulhosa quanto a cidade. Então, assim, a palavra diz que era uma igreja orgulhosa, mas era uma igreja morna, acomodada, e esse orgulho que a cidade de Laodiceia tinha fazia com que eles fossem, assim, não quisessem ajuda, como se eles não precisassem do Senhor. E agiam como se tivesse tudo bem, né? Ah, não, a gente não é morno, não é quente, a gente é rico, então a gente não precisa de nada e nem de ninguém. Mas o Senhor declara o contrário, né? Diz que eles são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus, né? Uma constatação muito grave para quem se achava a última bolacha do pacote, né? Então, Laodiceia estava achando que estava abafando e, na verdade, não estava, porque era tão miserável e pobre que ele precisava do ouro, né? Que era a palavra de Deus. Era tão nu, tão miserável, não, tão nu e desprezível que precisava de vestes brancas para se purificar, para se tornar santo. E era tão orgulhosa que os olhos da igreja estavam cegos. Então elas precisavam do colírio de Deus para poder enxergar, tirar essa cegueira espiritual. Então, assim, o Senhor, nesse texto, conclama a igreja de Laodiceia ao arrependimento. Então, nós também, assim como essa igreja, nós precisamos de cura. Então, é sobre isso o que o texto vai falar. Então, sobre o que realmente importa. Então, eu fiz apenas esse preâmbulo aí para a gente ter uma ideia do que nós estamos tratando, tá bom? Então, agora a gente vai voltar para o texto do manancial, onde o pastor Farley escolheu o versículo 18 para ser o versículo-chave. Diz assim, ó, dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então, Laodiceia, como eu disse, estava muito bem localizada geograficamente e por isso ela se tornou um centro industrial e bancário de muito destaque na época. Então tem um comentarista chamado Led que disse que a cidade era famosa pelo seu tecido negro de lã, que era muito usado para fazer roupas e tapetes. E também contava com uma escola de medicina que era muito conhecida por o seu tratamento de ouvido e pelo pó frígio, que era usado para fabricar colírio. Então, isso ajuda a gente a compreender algumas expressões dessa carta aí, à igreja de Laodiceia. Então, o pastor aqui no texto, ele destaca 4 conselhos que Jesus dá para aquela igreja e que servem para nós
inclusive nos dias de hoje. Então, o primeiro dos conselhos é: busque a riqueza que realmente importa. Então, não tem riqueza nenhuma na terra que se compara ao que Deus tem preparado para nós. Então, nada que existe no mundo pode ter o mesmo valor ou chegar próximo do valor daquilo que Deus tem preparado para nós. Então, o relacionamento com Deus é ouro refinado. E ele é refinado no fogo, quer dizer, realmente ele é puro. Então, nada vai poder tirar o brilho deste ouro. O outro conselho é: busque a pureza. Então, o metal puro é aquele que não tem outros elementos em sua composição, a não ser o que são próprios. Então, o ouro ficou realmente refinado. O terceiro, ele fala: busque visão espiritual. Então, podemos ter conhecimento e experiência, mas sem visão espiritual é impossível conduzir nossa vida de maneira satisfatória. Então, daí a palavra diz para comprar o colírio, né? E no quarto, seja zeloso e se arrependa. Então, apesar de toda a acomodação espiritual daquela igreja, ainda tinha esperança, né? O Senhor estava dando uma esperança. Então, se eles fossem obedientes e voltassem ao caminho certo, poderiam ouvir Deus à sua porta, pronto para estar em comunhão com eles e conduzi-los ao caminho de Deus, né? Para conduzi-los, guiá-los, orientá-los. E é isso que o Senhor tem para nós. Então, recapitulando, a gente tem que buscar a riqueza que realmente importa, que é a palavra, a conexão com Deus, a oração, estarmos conectados, ajustados com o Senhor. Buscar a pureza, né? Quando ele fala das vestes brancas, é porque nós possamos buscar a santificação, buscar a vida a visão espiritual, né? Quando ele menciona aqui o colírio, para que a gente possa olhar as coisas do Senhor e não ter a visão embaçada com nada, e ser zeloso e arrepender. Então, nada do que a gente fizer, ler a Bíblia, orar, tentar ter uma vida que reflita Jesus, terá nenhuma validade se não houver arrependimento e obediência à palavra. Então, isto valeu para a igreja de Laodiceia e vale para nós nos dias de hoje. Bom, irmãos, espero que essa pequena mensagem possa ter edificado aos irmãos. Para mim foi um aprendizado, sempre aprendo muito. E eu termino aqui com as últimas palavras do manancial, que diz: nenhuma riqueza terrena se compara ao que Deus tem para nós. Então, que nós realmente possamos viver com essa certeza, porque corremos tanto, né, nessa vida, atrás de trabalho, ganhar dinheiro. Não que isso não seja uma coisa certa a fazer. Sim, nós temos que progredir, ter as coisas, ter conforto, dar conforto para a nossa família. Mas nada que existe nesse mundo é comparado ao que o Senhor tem para nós. Eu me despeço aqui, né, com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. E lógico, né, a nossa palavra de ordem, que é saudades.